Ok, começamos. Fala, meu amigo! Estamos começando a nossa preparação para o Cefaz DF, Tropa da Aprovação, reta final. Então, vamos ver aqui os principais pontos que vão direcionar a nossa mentoria nesse período, tá certo? Vídeo importantíssimo, fique ligado que nós vamos ter muitos vídeos gravados na mentoria e as metas semanais, os simulados, tudo que você vai precisar. Mas esse vídeo é importante para você saber como proceder daqui para frente, tá certo? Então, vamos lá diretamente para os nossos slides. Pessoal, qual é o desafio do nosso edital? Nós temos aí uma prova CESP, né? Deixa eu avançar o slide para a gente depois voltar para ali. Nós vamos ter as provas objetivas no dia 2 de fevereiro. Nós vamos ter 5 horas de prova, provavelmente no período da tarde, tá certo? Provavelmente no período da tarde. Vão fazer a discursiva aqui para ampla concorrência 216, candidatos negros e com deficiência 72. Detalhe importantíssimo que nós vamos fazer uma provinha Sebrasp, né? Nós estamos acostumados aí, mesmo se nós pegarmos a última prova de concurso fiscal que a CESP Sebrasp fez, vou chamar CESP aqui para simplificar, tá certo? Que foi Cefaz Rio Grande do Sul, em fevereiro desse ano, foi múltipla escolha. Então, cuidado aqui, a partir de agora, nós já temos que ter cuidado calibrando o chute, porque no esqueminha que nós vamos fazer essa prova, para quem ainda não sabe, uma questão certa é 1 ponto, mas se você errar um item, você perde 1 ponto. Então não podemos chutar questão que não sabemos nada. Quando eu falo calibragem de chute, é você ter atenção a partir de agora, quando estiver resolvendo as questões CESP, você já deixar registrado de lado, peraí, essa questão eu estou fazendo convicto, essa eu tenho mais ou menos certeza, para você começar a saber calibrar em quais disciplinas você vai poder chutar ou não, porque nós não podemos perder pontos preciosos na hora da prova, tá certo? Importantíssimo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós vamos ter na prova objetiva a P1, que são os conhecimentos básicos. Essas disciplinas aqui, lembrando que o edital foi retificado e fizeram a inclusão de pública. Na próxima tela que eu vou mostrar com essa disciplina. E a P2 de conhecimentos específicos, tá certo? Nós teremos um total de 160 itens, 80 para P1 e 80 para P2. Detalhe é que você tem que ter um mínimo aqui de 48 acertos e aqui também 48 acertos. A priori, nós enxergamos aqui 6 vezes 8, 48, 60% de acerto. Agora tem um detalhe importante, que provavelmente você deixa algumas questões em branco, sem marcar, para não perder pontos, porque você não tem certeza, ou então você não sabe. Então pode ser que esse índice se torne um pouco maior, que tenha que ser o seu percentual de acerto, né, para chegar a 48, itens. Isso vai ser importantíssimo na nossa análise da estratégia de estudos, beleza? Então, vamos lá. Depois a gente fala aqui a discursiva, nós vamos ter um módulo para tratar exclusivamente da discursiva dentro do Tropa, mas saiba, tenha ciência de que a discursiva é importantíssima, porque a discursiva tanto pode te tirar lá de trás, o cara passou em 216 e ficar dentro das vagas daqueles 120, como também você pode sair de dentro das vagas se você não fizer uma boa prova discursiva. Então, atenção, não podemos deixar isso de lado, vai ser importante para a nossa preparação também. Então, veja, o que é que nós temos de importante aqui, pessoal? Essas primeiras 5 disciplinas aqui, elas equivalem a 75% dos pontos da prova. A P2, detalhe é que a P1, lá no edital diz o quê? A P1, na hora de somar a nota da objetiva,
vai ser contada uma vez e a P2 vai ser contabilizada 3 vezes. Então, é como se a P2 tivesse peso 3 e a P1 tivesse peso 1. Então, vejam aqui as disciplinas da P2. Da P2 nós temos legislação tributária, lembrando que aqui no DF envolve tanto a parte estadual como a parte municipal. Aí nós temos auditoria fiscal do ICMS e do ISS, direito tributário, contabilidade, né, geral e de custos, como ele chamou no edital, e direito financeiro. Essas são as disciplinas da P2, tá certo? São as disciplinas da P2. Então, vejam que a gente pegando a quantidade de itens e multiplicando pelo peso, nós vamos chegar à quantidade de pontos que nós teremos da prova daquela disciplina. Então, nessas 4 primeiras disciplinas, nós temos aí o equivalente a 70% dos pontos da prova. E isso é importantíssimo. Só a legislação tributária estadual nos traz 23% dos pontos da prova. Ah, Bruno, então quer dizer que nós vamos estudar só essas 4 disciplinas? Não, temos que ter o cuidado, porque, como eu falei, nós temos que ter no mínimo 48. Lá na prova ele não fala, no edital ele não fala pontos, ele fala acertos, porque se fosse ponto provavelmente seria mais difícil, porque se você errar uma, você perdeu um ponto, tá certo? Isso é um detalhe importante que, se for o caso, a gente vai passar uma consulta para a Sebrasp e saber se são realmente 48 acertos ou 48 pontos. Então, você precisa fazer tirar 48 acertos. Eita, que tá difícil aqui manusear, né? 48 acertos nessas disciplinas da P1. Então, não podemos deixar 100% de lado. Olha lá, administração pública, 6 questões, peso 1, que foi que entrou na retificação do edital, como eu falei, tá certo? Como eu falei. Então aqui nós temos, ó, português, 1, 2, 3, 4, 5, com mais 3 aqui, 8. Aqui nós temos micro, macro e finanças. Aqui vai para 11, com mais 3 aqui, 14. Administração pública, 15. Conhecimentos do Distrito Federal, 16 disciplinas. Isso aqui vai nos trazer 1/4 dos pontos da prova, 25% dos pontos da prova. Então, vejam, nós não podemos deixar a P1 de lado, mas nós temos que enxergar que 4 disciplinas lá em cima, legislação tributária, auditoria, direito tributário, contabilidade geral e custos, 5 disciplinas, vão nos trazer 70% dos pontos da prova, porque 75% é se nós somarmos o direito financeiro. Tudo bem? Tranquilo? Então, resumindo, desse quadro aqui, nós não podemos deixar de lado a P1, mas nós podemos, para trazer um melhor custo-benefício para a nossa preparação, dar mais atenção para P2, tá certo? Para P2. Vejam que essa prova aqui, nós temos um edital aí, pessoal, com 21 disciplinas. Se a gente segregar aquelas que eu falei, né? Micro, macro, as exatas ali, contabilidade geral e de custos, é um edital muito grande. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente que pode ser que você tenha que adotar estratégias de deixar certa parte da matéria sem estudar, porque ela vai ter um custo-benefício muito baixo. Será se é importante nós darmos um gás grande aqui em conhecimentos do Distrito Federal no início? Não, talvez só dar uma lida superficial, mas você vai deixar isso aqui mais para o final. O importante é você concentrar muitos esforços aqui, sempre tendo cuidado para você não dizer depois que o Bruno disse que só vai estudar só para P2, porque senão você pode correr o risco de ser eliminado na P1 por não fazer os mínimos, tá certo? Mas é importante que você entenda essa primeira análise, porque nós temos que fazer 48 acertos e da discursiva 50%, certo? E da discursiva 50%. Então, eu vou, deixa eu passar aqui para o outro cantinho. Vejam só, esse quadro aqui, nesse quadro, eu vou falar um pouquinho para vocês que nós temos diferentes níveis de preparação entre os concurseiros da nossa turma aqui que está dentro do Tropa do DF. Então, para quem está nos estágios mais iniciais, dicas, e para quem está nos estágios mais avançados, dicas. Lógico, nós vamos aprofundar isso no decorrer da mentoria. Nós vamos tratar
de todos esses pontos aqui especificamente, de como é que seu material de revisão, de questões, de revisões, jurisprudência, lei seca, simulados, diferenciando para quem está mais ali no início dos estudos, na fase intermediária, e para quem já está mais avançado para tirar o melhor proveito dependendo da sua situação, vai trazer isso para a sua realidade. Mas antes, eu vou mostrar como você vai receber suas metas e aí depois eu volto para esse quadro para nós explicarmos melhor isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou sumir aqui no cantinho para essa tela. O que é que você vai ter, o que é que nós vamos ter aqui no Tropa Cefaz DF? Você vai receber um planejamento de estudos esquematizado matéria por matéria, tá certo? Nesse planejamento, as suas metas vêm com resumos em mapas mentais e esquematizações dos assuntos a serem estudados. Dos principais assuntos, nós temos mapas mentais e esquematizações. Vou mostrar como é que vem no seu plano de estudos. A teoria, você recebe um caderno de questão sobre aquele assunto para poder resolver. Vamos ter também, você vai ter acesso a questões inéditas sobre os pontos específicos da matéria, sobre legislação tributária e comentadas por professor. Isso aqui vai ser fundamental para a legislação tributária. Fundamental. Principalmente para quem está no início ou no intermediário, as suas revisões vão vir programadas na metas. Aí eu vou falar naquela tela, quando eu voltar para aquela tela, dizer assim, para quem já está mais avançado, você pode complementar com isso aqui. Tá certo? Beleza? Tranquilo? No decorrer da nossa mentoria, vamos ver tudo isso. Vamos ter simulados, né? Vamos ter simulados aí, 4 simulados para a galera do Tropa. Você vai ter uma análise ali dos principais assuntos, o que é que a banca mais gosta de cobrar, o raio-x. O professor preparou isso para a gente analisar o raio-x dos pontos importantes de cada disciplina. E nós vamos estar aí até o dia da sua prova no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp e no fórum do site, tá certo? Pode ficar tranquila com relação a isso. E nós vamos ter a mentoria completa em 10 módulos sobre técnicas de estudos, que aí nós vamos falar de questões de revisão, de material de revisão, de jurisprudência, de lei seca, de reta final, de como vai ser o dia da prova. Vamos tratar de todos esses detalhes. Nosso objetivo aqui é valorizar o seu tempo, que você consiga estudar com mais eficiência durante esse período. Então você vai ter semanalmente suas metas, que ela vai depois bateria de questão para você resolver e com as revisões que você tem que fazer. E, paralelamente a isso, vai ter a mentoria em 10 módulos para que a gente aumente a eficiência dos seus estudos e para que essas metas sejam personalizadas, que é um pouquinho dessas dicas que eu vou falar naquela imagem, naquele quadro, depois de mostrar aqui como é que vai ser as suas metas, tá certo? Como é que vão ser as suas metas. Então, vamos avançando. A sua meta vai ser assim, você vai receber um resumo com esquematizações e mapas mentais dos assuntos a serem estudados. Então, hoje você vai estudar contabilidade. Aí você vai receber, assim, com esquemas e mapas mentais, os assuntos que você vai estudar. A grande vantagem disso é que isso aqui pode se tornar um ponto de partida do seu material de revisão. Se você não tem de alguma disciplina, esse aqui pode ser o ponto de partida do seu material de revisão, vai ajudar demais a você ganhar tempo. Porque tenha em mente que para a gente conseguir fazer revisões é fundamental que nós tenhamos um material mais enxuto, mais sintético. E aí você pode pegar isso e, eu vou acrescentar uma observação aqui nesse esquema do professor, você resolve uma questão, teve um detalhe que não está aqui, que para você é importante, você vai lá e acrescenta, vai deixando um material de revisão personalizado para a sua realidade. Então veja, você vai receber dos assuntos lá mais importantes essas esquematizações de direito constitucional das disciplinas que estão no nosso edital da Cefaz DF. Isso aqui foi só para ilustrar como é que vai ser a sua meta e que pode ser utilizado para ser ponto de partida para o seu material de revisão, que é como eu chamo Mature. Você vai ver um módulo específico sobre isso um pouco mais à frente na nossa mentoria. E aí você recebe a meta com esses resumos, depois recebe lá um link com um caderno de questões sobre aquele assunto, quando possível, 100% focado. No nosso caso aqui na CESP, quando não tiver tantas questões, a gente inclui de outras bancas, tá certo? Recebe a bateria de questões e com a revisão que você tem que fazer programada, tá certo? Lembrando que você vai ter acesso ao sistema de questões, vai ter questões inéditas, os simulados, todos os detalhes que eu já falei. Então, beleza. Chegamos aqui. Quais algumas das diferenças entre os concurseiros que estão nas fases mais iniciais dos estudos e nas fases
avançadas. O detalhe importante é porque quem já está mais avançado vai conseguir dedicar mais energia aqui para os pontos mais fortes, porque provavelmente esse cara já tem uma boa base aqui nessas disciplinas básicas, constitucional, administrativo, português, TI, contabilidade pública, às vezes contabilidade pública que é mais comum, às vezes, nos concursos de controle, né? Contabilidade pública e IAFO, tem direito financeiro aqui também, direito financeiro está aqui, né? Direito financeiro. Tem aqui conhecimentos do DF que eu comentei. Opa, a gente pode deixar isso aqui um pouco mais para frente, não quebrar a cabeça com isso agora, porque o custo-benefício, olha lá, é muito baixo, 2 pontinhos só. Então, será que a gente não pode pegar isso muito mais perto da prova? Sim, claro, podemos, tá certo? Então, essa galera que já está mais avançada, ela vai conseguir direcionar mais esforços ainda mais para essa parte mais importante. Talvez essa galera já esteja fazendo revisões bem direcionadas, ele já sabe quais são os pontos fracos dele, tá certo? Nós vamos ter um módulo específico sobre revisão. Vai ter várias formas de nós fazermos revisões para as disciplinas. Por exemplo, para esse cara aqui que já está avançado, para uma disciplina na qual ele já está muito bem preparado, vamos supor contabilidade, ele vinha fazendo provas da FCC. Meu amigo, atenção, nós vamos ter que ter foco, quando possível, 100% na CESP. Na CESP, cuidado, CESP-Sebrasp. Porque muda a forma como a banca cobra. A forma como a FCC cobra é totalmente diferente da CESP. A FCC é muito cálculo, né? Você pegar as 5 últimas provas, você pegar amanhã de como fazer a prova, provavelmente vai se sair bem. A CESP, ela não é tão previsível, ela às vezes cobra teoria lá daquela parte inicial que você não era mais acostumado a estudar e aí não vai lembrar na hora. Então é importante nós começarmos a fazer muitas questões CESP para a gente entender o que é mais importante para a banca. Isso é fundamental, tá certo? E como eu falei, sempre que possível nós vamos direcionar os nossos esforços aqui para CESP, a não ser que não tenha questão daquele determinado item. Aí temos as questões inéditas e tal dos professores. Beleza? Quando tivermos um site exponencial, vocês vão ter acesso no sistema de questões. Só se não tiver mesmo, tá certo? Então, importante. O que é que nós sabemos? Nós temos que estudar a teoria. Temos que ter o material de revisão para a gente conseguir fazer as revisões rápidas e jogar os assuntos para a memória de longo prazo. Temos que resolver questões, temos que fazer temos que ter o material de revisão para permitir as revisões, temos que ler lei seca aqui, pessoal, principalmente da legislação tributária, vai ser fundamental. Já deixa aí o seu PDF, seja ele no próprio computador, no tablet ou imprima. É importante que você, à medida que vai estudando, e marcando os pontos principais, onde é que as questões são recorrentes, para a gente fazer isso. Para quem está mais avançado também, nós vamos ter os simulados, Então, o que eu quero que você tenha em mente é que essa galera que já está mais avançada no estágio final, esse cara já está gastando muito mais tempo do ciclo de estudos dele em questões e revisões, tá certo? Fundamental. Então, se você durante a semana já cumpriu a meta, você não vai ficar parado sem estudar, não. Vai fazer mais questões das disciplinas importantes, direcionados CESP. Você vai ter um sistema de questões com mais de 330 mil questões comentadas por professores. E você pode ir avançando paralelamente, fazendo revisões por meio de questões. Isso é fundamental. Veja, essa galera que já está mais avançada, ela pode fazer revisão das disciplinas mais importantes que estão ali em cima, por meio da resolução de questões que já são as mais batidas, por exemplo, contabilidade e direito tributário. Essa galera aqui pode partir direto para resolução de questão. E aí ela volta no material de revisão dela só nos pontos mais específicos, nos pontos que ela teve dificuldade. Se você ainda está nos estágios mais iniciais, aí primeiro você estuda ali a teoria e depois você resolve as questões. Veja que isso pode variar de disciplina para disciplina. Então pode ser que em contabilidade, como já é uma matéria, embora ela tenha um peso grande ali, 45 pontos, nós temos 45 pontos de contabilidade, mas você já está mais bem preparado nessa matéria, então você pode ir direto para as questões e volta no seu material só nos pontos de dificuldade, né? E de vez em quando faz uma leitura também do seu material de revisão. Porém, em legislação tributária, como você não estudou aquela parte específica do DF, aí primeiro você vai lá, estuda a teoria pelo seu material PDF, faz questões, né?
Aí depois sim, você entra no esquema de ler o material de revisão, o seu Mature, e fazer questões. Quando você já estiver mais avançado, você vai direto para as questões e depois faz o inverso, lê o seu material de revisão. Nós vamos brincar disso, brincar não, mesclar as formas como a gente vai estudar a matéria dependendo do seu estágio. E tudo isso vai estar muito mais bem explicado dentro do módulo de revisões e de resolução de questões com eficiência, tá certo? Então veja que essa aula aqui é introdutória, é inicial, para você ter noção de como é que vai funcionar, para dar o pontapé inicial, mas nós vamos ter esse acompanhamento e essa mentoria no decorrer aí dos nossos estudos, tá certo? Então, você vai ter, como eu disse, o acompanhamento no WhatsApp e no fórum, no site e comentados por professores, vai ter acessos aos simulados. Se você quiser comprar algum pacote, se você quiser comprar, eu quero comprar o pacote Cefaz DF, você tem 20% de desconto, certo? Pessoal, vamos estar nessa turma. Eu, né, professor Bruno Bezerra, para quem não me conhece, do Tropa aqui no Exponencial, das mentorias. Hoje eu exerço cargo de auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado em alguns outros concursos também, tá certo? Tenho alguns e-books escritos aí pelo Exponencial, baixa aí o e-book, vou deixar o link aí na descrição do Manual do Concurseiro Fiscal, se você quiser dar uma lida depois, por enquanto não, que agora nós estamos focados aqui 100% no Cefaz DF, tá certo? E o professor Luiz Silveira. E o professor Luiz Silveira, cara, tem uma vasta experiência em preparação para concurso público, ele vai fazer as nossas metas, vai estar nos acompanhando ali no grupo de WhatsApp e no fórum, tá certo? Então, pessoal, vamos forte. Agora é hora de dedicação total, carga máxima dos estudos, elevando as metas, né? Tentando acompanhar sempre a turma aí para a gente chegar forte e bem preparado para essa disciplina. Se você tiver férias, deixa o mais próximo possível lá da prova, tá certo? Vamos tentar manter a regularidade e a constância, manter a tranquilidade, embora eu sei que não é fácil nesse momento, mas é importante que a gente tenha gás e resistência para ir primeiramente até o dia 2 de fevereiro e depois para nós partirmos para a prova discursiva. E aí, primeiramente, a nossa preocupação vai ser com a prova objetiva. Mas se você tem muita dificuldade, em discursiva, pode ser o caso de você já pegar aí um pacote de discursiva com correção de professor para ele te mostrando o caminho das pedras. Se você já fez discursiva, já sabe que tem mais facilidade, eu deixaria para a preparação nos 70 dias finais ali, próximo, depois da prova objetiva, porque o nosso foco, pelo menos inicialmente, vai ser na prova objetiva. Beleza? Tranquilo com relação a isso? Então vamos seguindo, vamos fazendo nossas metas, que é para a gente chegar o mais forte possível, e contem conosco, no que for possível nós estaremos lá para dar todo o apoio. Um grande abraço e vamos juntos aí nessa jornada. Valeu, turma! Um abraço!